fazer a parte dele se você fizer a sua. Ele não disse, espera que eu vou até você. Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, me cura, que eu faço um voto. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer. E se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os Espíritos. Muito bom dia, Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Deus abençoe esse dia 1º de março, de 2025. Que esse mês de março, esse terceiro mês do ano, seja de novidades, seja de portas abertas, seja um mês em que você vai contemplar a grandeza de Deus em todos os aspectos da sua vida. É isso mesmo. Eu determino que esse mês de março seja uma bênção. Eu lhe convido para uma oração. É isso mesmo. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Nós vamos juntos unir a nossa fé nessa oração. Sempre estamos aqui nesse horário, iniciando o dia, apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. E com certeza, nesse exato momento, a luz vai brilhar na sua vida, curando os enfermos, libertando os cativos, levantando os caídos, fortalecendo os fracos. É nesse momento em que o poder de Deus se manifestará de forma gloriosa, fazendo com que você alcance as promessas que estão contidas na palavra de Deus. Aqui nós não falamos de religião, nós falamos de um Deus único que pode e quer transformar a sua vida. Ele pode e quer mudar a sua vida. Só de você se inscrever no canal, que não paga para fazer isso, não custa nada, mas só de você se inscrever, você já receberá uma cobertura de orações. Então clica aí para se inscrever, escreva também aí o seu nome, o nome do seu familiar ou a área da sua vida que você precisa de socorro, que você precisa de ajuda, que você precisa da intervenção divina, que você precisa da manifestação de Deus. Eu tenho falado para as pessoas que diante dos desafios, diante das dúvidas, em meio aos problemas, ao invés dela ficar murmurando, reclamando, confessando a derrota, para ela profetizar essa frase. Essa frase tem que estar na sua mente, não só como pensamento positivo, não, mas profetizar é do fundo da alma, é determinar. Você vai dizer, eu posso, eu consigo, eu realizo. Repete aí, eu posso, eu consigo, eu realizo. É isso mesmo, você pode sim ser feliz, você pode sim ter paz, você pode sim ser curado, você pode sim prosperar, você pode sim ter uma vida nova, você consegue, é possível, basta você se tornar para Deus, basta você se voltar para Deus, basta você se render a Deus. A palavra dele continua a mesma, ele continua sendo o mesmo. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Cabe a você fazer a sua parte. Quando você se sujeita a Deus, quando você se submete a Deus, tudo é transformado, tudo é restaurado, tudo é modificado. É só você crer, é só você confiar. Nós vamos fazer uma oração. Se você puder aí, tiver aí uma caneca com água, um copo com água, eu já tenho aqui a minha, nós vamos consagrar essa água. E nesse momento o doente é curado, é nesse momento que o cativo é liberto. É nesse momento, quando você beber dessa água, você vai receber força física, saúde espiritual. Caso você queira, a Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Avenida Amazonas 1744, esquina com Araguari, quase em frente ao Colégio Santo Agostinho. Nesse domingo nós temos um culto às 8 da manhã, que é para transformar a sua vida e transformar a sua família.
Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Não espera o leite derramar para depois chorar. Não espera a situação piorar. Não espera acontecer uma tragédia para se dar conta que você deveria ter buscado a Deus, que você deveria ter buscado socorro em Deus. Ele está te chamando. A vontade que você sente de vir aqui é Deus te chamando. Então venha. Venha, que mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Deus está te buscando porque Ele quer enxugar suas lágrimas. Ele quer mudar a sua condição. E se deixar para o outro domingo, pode ser tarde demais. Agora, se você mora fora de Belo Horizonte, você mora em outro estado, outro país, cidade distante, aí você vai participar do culto às 8 da manhã, virtualmente através do nosso canal aqui no YouTube. Nós vamos transmitir o culto às 8 da manhã. Nós temos membros virtuais que todo domingo, 8 da manhã, senta lá na frente da televisão e participa como se estivesse aqui na primeira cadeira. E assim essas pessoas estão sendo abençoadas. Não é por acaso que Deus está lhe chamando, que Deus está lhe tocando. É porque Ele quer enxugar suas lágrimas. É porque Ele quer mudar a sua condição. Ele quer mudar a sua situação. Então vamos juntos unir a nossa fé? Vamos? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, meu Senhor, em o nome do Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença em oração. A gente sabe, meu Deus, que existem pessoas agora vivendo aflições, decepções, angústias. Pessoas que parece que a vida virou do avesso. Ela nunca imaginou sofrer como está sofrendo. Ela nunca imaginou padecer como está padecendo. Essa pessoa nunca imaginou passar pelo que ela está passando, meu Deus. Angústias, traumas, brigas dentro de casa, decepções. Pessoas que estão desenganadas pela medicina. Quando não é na saúde, o problema é no financeiro. Quando não é no financeiro, é no espiritual. Quando não é no espiritual, é no familiar. Quando não é uma coisa, é outra. Mas ela precisa do teu socorro. Ela precisa do teu livramento. Ela precisa da tua ajuda. Então, meu Deus, faz essa pessoa entender, compreender que é o Senhor quem agora está diante dela. Que a tua presença seja real, seja notória, ao ponto dessa pessoa agora receber sinais da tua existência. Que a dor desapareça agora, que a tristeza, a angústia vá embora, até como sinal de que é o Senhor quem está falando com ela, de que é o Senhor quem está buscando essa pessoa para renovar tudo, para transformar tudo, para restaurar tudo, meu Pai. Oh, meu Deus, abençoa agora as famílias, abençoa agora, nesse momento, meu Deus, as crianças. Toca agora com teu poder naqueles que estão inscritos aqui no canal, aqueles que têm os seus nomes aqui nessa oração. Que neste momento, meu Deus, a tua luz resplandeça de tal maneira que as trevas sejam dissipadas e que essa pessoa receba a paz que excede todo entendimento. Oh, meu Pai, abençoa os fiéis da sua casa, abençoa aqueles que dia após dia têm participado dessa oração. Meu Deus, nós estamos orando dia após dia, porque reconhecemos que sem a tua proteção, sem a tua presença, nós estamos perdidos. Então agora, meu Deus, ilumina essas pessoas, levanta essas pessoas, renova essas pessoas, faça cumprir a tua promessa na vida delas, meu Pai. Vem, meu Deus, ao encontro dessas pessoas para transformar a mente, transformar coração, para transformar tudo, meu Senhor. Oh, meu Deus, nós precisamos tanto de Ti, nós precisamos tanto do Senhor, nós precisamos tanto da Tua misericórdia. Abençoa agora as famílias, abençoa esse país, que no legislativo, no executivo, no judiciário, que prevaleça a tua justiça, meu Pai. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que não sejamos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Oh, meu Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos.
nós determinamos que tudo seja novo, que tudo seja diferente, que tudo seja transformado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a água seja energizada, meu Deus. Que ao beberem dessa água, que recebam saúde física e espiritual. E você que crê, diga assim: meu Deus, eu estou abençoado. Diga: eu posso, eu consigo, eu realizo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Amém? Que o poder de Deus esteja em você. Beba dessa água crendo no poder de Deus. Amém. Eu vou deixar aqui mais uma sugestão de pregação, de palavra, porque quando você alimenta o seu espírito, você se torna forte. Quando você alimenta o seu espírito, você ganha imunidade contra o mal. Então, essa palavra que você vai ouvir agora, se você pode ficar mais uns minutos, valerá a pena, porque essa palavra que você vai ouvir vai te fazer mais forte. E se você não puder ficar mais um pouquinho, não conseguir ouvir, você ouve depois, mas ouça. Prioriza o espiritual, que as outras coisas serão acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então, se você puder, você vai ficar mais um pouco aí, vai ouvir, vai meditar, e você será ainda mais abençoado. Caso você queira, nesse domingo, então, às 8 da manhã, estaremos aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, na Igreja Hospital da Alma. E quem mora fora, longe, você vai participar virtualmente através do nosso canal no YouTube. Por isso é bom você já se inscrever aí, para você ser notificado quando estamos aqui ao vivo, tá bom? Que esse dia, que esse sábado seja uma bênção para você e para toda a sua família. Deus abençoe, bom dia. Amém, podem sentar, por gentileza. Daqui a pouco, então, vou repetir para quem não ouviu. Daqui a pouco nós vamos, então, apresentar a Deus o nosso projeto. Você que tem a folha do projeto, você vai entregar essa folha, você vai tirar uma foto, porque você vai guardar o que você projetou, justamente para que, à medida que for acontecendo, você vai riscando, e já está profetizado que até o final do ano, você vai estar aqui no altar, mostrando o seu projeto, e dizendo que já se concluiu, já se concretizou, amém? E aí quem não tem a folha, você pega a folha, ou quem está virtualmente, né? Você vai escrever, vai pegar uma folha, vai escrever, daqui a pouco nós vamos apresentar esse projeto a Deus. Aqui em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 11 também, em diante, não custa a gente lembrar, né, do que Deus ele tem para esse ano, tem para aqueles que o buscam, tem para aqueles que se rendem a Ele. Deuteronômio 11:11 em diante diz: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deus está dizendo a você que se você permanecer nele, na palavra dele, você será abençoado desde o princípio ao fim do ano. Nós estamos iniciando o ano, sim ou não? Estamos começando o ano. Esse ano será abençoado desde o princípio até o fim, para aqueles que estão dispostos a permanecer com Deus, para aqueles que estão dispostos a permanecer em aliança com Deus. Quando você prioriza Deus, quando você prioriza o espiritual, tudo aquilo que não mudou vai mudar. Tudo aquilo que você não recebeu, você vai receber. Tudo aquilo que você não alcançou, você vai alcançar. Tudo aquilo que você não conquistou, você vai conquistar, porque a palavra dele não falha. Deus não falha, a promessa não falha. Ele está vivo, ele não está preso numa cruz, ele ressuscitou, e isso significa
que da mesma forma que ele fazia milagres no passado, ele continua fazendo hoje. Lembra que ele está dando essa promessa aqui também para aqueles que viviam no Egito, na escravidão, dizendo que eles iam entrar numa terra, uma terra que ia ter chuva, uma terra que ia ter colheita, uma terra que teria plantação, uma terra que Deus estaria olhando para eles continuamente, todos os dias. Você imagina Deus cuidando da sua vida, da sua família, dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus projetos, dos seus sonhos, desejos, continuamente. Aí diz assim, no versículo 13, se. Quando diz se, quer dizer uma condição. Se isso ou aquilo, se não faz a sua parte, Deus também não faz a dele. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É possível servir a Deus sem estar servindo de todo o coração e sem estar servindo com toda a alma? É possível? É possível. É possível. A pessoa está servindo a Deus. Eu estou indo lá na igreja. Eu sou crente. Eu estou servindo a Deus. Eu estou dizimando. Eu estou ofertando. Mecanicamente, religiosamente, é possível. É possível. Quem viu você vindo para a igreja hoje, na cabeça de quem viu você entrando aqui, disse, está servindo a Deus. Mas às vezes, você não está servindo de todo o coração, com toda gana, com toda vontade, com todo desejo. Quem vê você saindo de casa de manhã e voltando para casa à noite, que você vai trabalhar, e volta para casa à noite, você que é casado, o vizinho que vê você entrando em casa e saindo todos os dias, pensa que você, lá dentro da sua casa, vive um mar de rosas, vive uma maravilha. Pensa que o casal está vivendo uma maravilha, mas às vezes, lá dentro, o casal já está separado faz tempo. Um já não fala com o outro faz tempo. Um já não tem relação com o outro faz tempo. Um já não olha para o outro faz tempo, mas quem vê você entrando em casa e saindo todos os dias, pensa, aí tem uma família. Mas não imagina que lá dentro já não existe mais comunhão, já não existe mais confraternização, já não existe mais cumplicidade, já não existe mais diálogo, já não existe mais felicidade. E às vezes acontece a mesma coisa, a pessoa vem para a igreja, quem vê você vindo para a igreja, pensa que você está bem com Deus, está servindo a Deus, mas às vezes não entende que entre você e Deus já não existe diálogo, entre você e Deus já não existe comunhão, entre você e Deus já não existe afinidade, entre você e Deus já não existe fidelidade. Então é isso que você precisa entender, que o vir à igreja, o andar com a Bíblia debaixo do braço, qualquer um anda. O falar de Deus, qualquer um fala. Servir a Deus são outros 500. Agradar a Deus são outros 500. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem o uso da fé é impossível agradar a Deus. É possível uma pessoa vir para a igreja religiosamente, na cabeça dela está servindo a Deus. Quem vê está servindo a Deus, mas só essa pessoa, e Deus sabe que já não existe afinidade, já não existe comunhão, já não existe comprometimento. Então, o que nós precisamos entender é que se queremos um ano diferente, nós temos que ter uma fé diferente. Se queremos um ano diferenciado, nós temos que ter uma fé diferenciada, uma comunhão diferenciada. O servir a Deus, o andar com Deus, o obedecer a Deus não pode ser para a gente um peso, deveria ser um prazer. O estar na igreja, o buscar a Deus, o fazer voto com Deus, o evangelizar, falar de Jesus, deveria ser um prazer. Para algumas pessoas é um peso. Para outras, ela ainda tem até vergonha que saibam que ela está vindo na igreja, que ela está buscando a Deus. Tem gente que tem vergonha.
Ela não tem vergonha, não tinha vergonha de estar fumando, usando droga, fazendo tudo o que é errado na frente dos outros. Mas o fazer o que é correto, ou buscar a Deus, às vezes ela ainda tem vergonha, tem receio. Depois vão descobrir que eu estou indo na igreja, vão dizer o quê, vão falar o quê, né? Como se essas pessoas que podem opinar na sua vida pagassem as suas contas, elas te ajudassem em alguma coisa. Então, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, vírgula, continua a frase, né? Vírgula, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, prosperidade, e o vosso vinho, alegria, e o vosso azeite, o Espírito Santo. Deus está dizendo que tem uma condição. Se eu obedeço, se eu ando segundo os mandamentos, se eu sirvo de todo o coração, Ele vai fazer chover. Nenhuma chuva vai faltar, nenhuma garoa vai faltar. Todas as chuvas virão na sua época, no seu tempo, no seu dia, e eu vou ter condições de colher o cereal, a prosperidade. Vai chegar uma hora que essa miséria vai acabar. Vai chegar uma hora que essa falta de dinheiro vai acabar. Vai chegar uma hora que essa humilhação vai acabar. Vai chegar uma hora que essa tristeza vai acabar, porque vai vir ou virá o vinho, que tipifica, simboliza a alegria. E vai chegar uma hora que você vai estar cheio do Espírito Santo, blindado pelo Espírito Santo, com a fé bem definida, com uma opinião bem definida. Agora, isso tem uma condição. Para quem que Ele vai dar o cereal? Para quem que Ele vai dar o vinho? Para quem que Ele vai dar o azeite? Para quem serve a Ele de todo o coração. As pessoas que você vê aqui, a gente colocando áudio, antes do culto iniciar, que as pessoas fizeram um voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma, todas as vezes que eu preguei sobre isso, eu disse, você vai fazer um voto de ser dizimista, fiel nesse altar do Hospital da Alma, de todo o teu coração. Que se for para falar da boca para fora, Deus conhece a intenção. Mas quando você fala das entranhas, da alma, ó Deus, em nome de Jesus, eu faço esse voto de ser dizimista, de ser fiel no altar do Hospital da Alma, você está falando de todo o coração. Quando você faz isso, de todo o coração, o que acontece? Deus vai enviar a chuva, vai enviar o cereal, o vinho e o azeite. E aí quantas pessoas que só dela firmar esse voto, ela teve um sinal, teve uma cura, uma porta abriu, uma resposta chegou. Quantas pessoas? E quantos que já tiveram esse sinal e você não mandou o áudio para a gente contando o seu testemunho? Faça isso, manda o áudio. É só você gravar, meu nome é fulano, moro em tal lugar. E quando eu fiz esse voto de ser dizimista, fiel, eu estava com esse problema, com essa situação e aconteceu isso. Aí conta o seu testemunho. Porque quando você conta o testemunho, isso é uma oferta também. Deus vai fazer com que outras pessoas sejam alcançadas através do seu testemunho. E por que a gente coloca os testemunhos? É para você entender que funciona. É para você entender que não é o bispo Formigoni que está te chamando. Por que de pronto, para algumas pessoas aí que fizeram esse voto, por que de pronto ela teve uma resposta, uma cura, um milagre? Só para Deus provar para ela que é Ele quem está fazendo, que é Ele quem está chamando, que não é o bispo que está chamando para ser fiel nesse altar, é Ele. E tão logo essa pessoa obedeça, ela vai ver resposta. E se permanecer obedecendo, ela vai ver Deus fazendo coisas novas e maiores. Também existem aqueles que fizeram o voto, tiveram sinais e pararam de obedecer, pararam de servir, pararam de ser fiéis. A chuva parou de chover, parou de receber milagres, parou de receber bênçãos. Porque com Deus é assim, à medida que eu meço, eu sou medido. Se eu permaneço nele, a palavra dele permanece em mim, eu recebo. Agora, não conta para ninguém não, só entre a gente aqui. Tem algumas pessoas que ainda estão colhendo fruto do que ela plantou lá atrás.
Ela está no crédito ainda. Porque ela plantou, Deus nunca fica e nunca ficará devendo nada para ninguém. Tem gente colhendo ainda resultados de plantações lá atrás. Só que ela parou de plantar. Ou seja, o que ela terá para colher amanhã, mês que vem? Vai chegar uma hora que não vai ter mais nada. Porque ela parou de plantar. Ela está achando que aquilo que ela está colhendo hoje, fruto de plantações lá atrás, vai continuar eternamente. Não, meu caro. Se você não semear, não continuar semeando, vai chegar uma hora que você não vai ter mais para colher. A Bíblia diz em Eclesiastes que nós temos que semear pela manhã e à tarde semear de novo, porque nós não sabemos qual semente vai germinar primeiro, qual semente vai dar fruto, se é de manhã ou se é da tarde, ou se ambas. Então, na dúvida, continue plantando. Continue plantando. Então, quantas pessoas que estão hoje ainda com saúde, prosperando, estão ainda curadas, estão ainda com a bênção do que ela vinha plantando, do que ela plantou lá atrás. Mas vai chegar um momento que o crédito vai acabando, e como você não deposita mais nada, vai acabar. Aí quando acaba, e agora? Não sabia. Tem gente que teve provas da existência de Deus, do poder de Deus, experimentou o poder de Deus, e ao invés dela permanecer na palavra, e a palavra permanecer nela, ela simplesmente pegou o milagre, colocou no bolso e foi passear, foi curtir a vida, e ela não planta mais nada, ela não semeia mais nada, ela não vive mais para Deus. Vai chegar uma hora que aquele crédito acaba. O que eu já vi de pessoas que foi liberta do diabo, manifestou com o demônio, viveu bem, enquanto estava servindo a Deus, sendo fiel, depois sumiu, ficou um tempo aparentemente com aquela sensação de bem-estar, daqui a pouco volta manifestando com o demônio. Já vi gente curada, seja lá o que for, vício, câncer, seja lá o que for, curada. Mas aí ela achou que não precisava mais permanecer com Deus, daqui a pouco volta doente. E assim em todas as áreas. O que nós precisamos entender é que a nossa comunhão com Deus, ela não pode se resumir para esta vida. Nós temos que entender que existe uma outra vida eterna, muito mais importante do que esta, sim ou não? Então, quando você se converte, quando você se torna para Deus, quando você se volta para Deus, você faz isso para nunca mais retroceder, para nunca mais voltar a viver quem você, a ser quem você era antes de conhecer a Deus. É daqui para o céu, não tem mais outro caminho. É daqui para o céu, não tem jeito mais. Então, quando nós falamos de ser abençoado do início ao fim do ano, tem uma condição. Porque seria muito bom, né? Você vai ser abençoado do início ao fim. Aí todo mundo, amém. Sim, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se sujeitar a Deus. Nós vamos, daqui a pouco, consagrar os dizimistas. Nós vamos consagrar os fiéis. Aí tem aqueles que não concordam com dízimo, não aceita dízimo, não aceita oferta. A mesma pessoa que não aceita dízimo, não aceita oferta, ela também não aceita a eternidade, porque ela também não deveria aceitar as bênçãos de Deus, porque tudo é um pacote só, está tudo num pacote só. Não fui eu que escrevi sobre dízimo, sobre oferta. As pessoas, elas têm uma dificuldade tremenda de entender sobre dízimo e oferta, porque o Deus delas é o dinheiro, o Deus é o mamon, é o dinheiro, são apegadas a dinheiro, que é papel. A mesma pessoa que às vezes ela tem uma dificuldade tremenda para entender dízimo e oferta, é a pessoa que quer muito ser abençoada, quer muito as bênçãos, quer muito ser salva, quer muito. Mas se eu sou reprovado em algumas questões, eu não passo de ano, não. Eu tenho que ser aprovado em todas as matérias. Eu tenho que ser aprovado, eu tenho que crer e obedecer o que está escrito. Aquele que crê como ele quer crer, ele só vai gemer, só vai sofrer. Mas aquele que crê como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Então, esse início de ano é justamente para você
se avaliar, se autoavaliar. Tudo aquilo que você está plantando no começo, você começou plantando, você vai terminar colhendo. Por isso que a Bíblia lá em Êxodo 12, 2, diz que este mês é o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Se eu começo já no primeiro mês plantando, é fato que eu vou permanecer os demais plantando e vou terminar o ano colhendo. Tudo que eu faço de todo o coração para Deus terá resultado, terá resposta, terá uma reação. A minha ação terá a reação do céu, terá a reação de Deus. Então, será que não está faltando a gente plantar mais? Será que não está faltando a gente se envolver mais? Será que não está faltando a gente crer mais? Será que não está faltando a gente se dedicar mais? Para que a gente tenha mais também? Porque pedir é fácil. Falar para Deus tudo o que queremos é mole. Mas será que estamos prontos para fazer também o que Ele nos pede? Renunciar, abandonar o pecado, abandonar o que é ilícito, abandonar os nossos achismos e andar segundo a vontade dEle? Ainda aqui em Deuteronômio, no versículo 26, diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, né, com letra minúscula, que Deus mesmo só existe um, deuses que não conhecestes. Quantas pessoas que estão trocando o verdadeiro Deus pelos deuses desse mundo? Deuses desse mundo não é só imagens, não. Pedaço de madeira, que você chama de santo, não. Deuses desse mundo. Deuses. Você está trocando Deus vivo pelos deuses desse mundo. Quais são os deuses que você tem colocado no lugar do Deus verdadeiro? Seu orgulho? Seu ego? Dinheiro? Você está trocando Deus verdadeiro, priorizando mais o quê? Quantas pessoas que, para vir domingo de manhã na igreja, ela prioriza o sono é mais importante para ela do que Deus. É diferente, a pessoa que trabalhou a noite inteira, teve um dia que ela, sábado para o domingo, ela teve que trabalhar a noite inteira, não deu mesmo. Mas aquela que, todo domingo, ela prioriza o sono, não, eu vou ficar dormindo porque eu mereço, do que buscar a Deus, ela está trocando o verdadeiro Deus por outros deuses. Deuses, no plural aqui, são várias coisas. Pessoa que troca, coloca no lugar do Deus verdadeiro, coisas ou pessoas. Não tem problema nenhum você desfrutar, passear, viajar, você desfrutar daquilo que Deus promete, do bom e do melhor. Só tem problema quando isso tudo que você está desfrutando não tem Deus como prioridade. Não tem Deus como o primeiro na sua vida. Aí tem problema, porque você está trocando, está invertendo os valores. E aí, invertendo os valores, vai faltar o cereal. Vai chegar uma hora que vai faltar o cereal. Vai faltar o vinho, vai faltar a alegria. Vai faltar o azeite, o espiritual, a paz, a certeza de que Deus é contigo. O que é a paz que a Bíblia se refere? O que você pensa sobre paz que a Bíblia se refere? Mentaliza aí. O que você imagina quando você pede paz? As pessoas, na virada de ano, cumprimentaram dizendo que você tenha um ano novo próspero, com saúde e paz. O que você pensa sobre paz? Qual é a sua definição de paz? Paz nunca foi a ausência de guerra, mas paz é aquele que aprende a viver na guerra. Paz é aquele que aprende a guerrear. A guerrear. Esse tem paz. Porque enquanto você viver nesse mundo, você vai ter guerra. Enquanto você viver nesse mundo, nessa terra, é luta, é guerra, é dificuldade, é injustiça, é problema.
Mas por que eu deito e pego no sono, apesar dos problemas? Porque eu aprendo com a fé, com a obediência, com a fidelidade, a vencer as guerras. Eu aprendo a não ser vencido por elas. Eu aprendo a ser mais forte do que elas. Eu aprendo a viver na guerra e não ser derrotado por ela, e não ser vencido por ela. Então isso é paz. A paz que o Espírito nos dá. E por que ele nos dá? Porque lá em Romanos 16, 20, diz assim: em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. De que pé? E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Por que ele fala do seu pé, do meu pé? E por que não o dele? Porque a guerra é sua, a luta é sua, a aflição é sua, é aqui embaixo. Mas se você estiver ligado a Ele, se você for fiel a Ele, se você obedece a Ele, Ele vai te dar condições de você esmagar Satanás. Ele vai te dar condições de você esmagar o problema e não ser esmagado por ele. Eu queria que você entendesse que Deus te chamou para dominar e não para ser dominado. Desde Gênesis está escrito isso. Deus te chamou para vencer e não ser vencido. Então, quando eu me alio a Deus, eu vou esmagar o problema, seja ele qual for: vício, doença, câncer, miséria, aflição, problema sentimental, espiritual, incredulidade. Eu vou esmagar o problema, porque ele vai me dar condição. Eu, fisicamente, Davi, fisicamente, tinha condições de vencer o gigante? Não, mas o Deus da paz, deu condições dele esmagar o gigante. E quem não luta com urso, quem não luta com leão, não vai nunca enfrentar gigante. Antes dele matar o gigante, ele treinou com urso, ele treinou com leão. Esses ursinhos que estão aparecendo aí no seu caminho, esses gatinhos aí, leõezinhos que estão aparecendo no seu caminho, eles é para você matar, é para você vencer. É para você vencer o problema, é para você vencer a dúvida, é para você vencer a incredulidade, é para você vencer essas guerrinhas, porque virão outras maiores. Não se espante com um leãozinho, com um ursinho, não, que virão gigantes. Mas o Deus da paz, o Deus que você serve, Ele vai te dar condições de vencer todos eles. Todos eles. É só você ter essa aliança com Ele. Anota uma coisa para você não esquecer. Uma coisa é você vencer o mundo, e outra coisa é você vencer no mundo. É totalmente diferente. Aquele que nasce de Deus, está escrito lá em primeira carta de João, aquele que nasce de Deus, ele vence o mundo. Não é vencer no mundo. Tem gente que venceu no mundo. No mundo. Venceu no mundo. Tem dinheiro, tem uma casa muito bonita, tem carro. Venceu no mundo. Mas não venceu o mundo. Porque para vencer o mundo, só tem uma coisa que vence o mundo: a fé. A fé em Jesus. Não é isso que está escrito em 1 João 5. Se colocar do 1 ao 5, fica lindo o versículo. Para entender. Quer ver? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Praticamos os seus mandamentos. Entenda isso. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quer dizer, não é um peso para a gente estar na igreja, não é um peso para a gente estar adorando a Deus, não é um peso para a gente estar buscando a Deus. Não é um peso. Cuidado com esse celular aí dessa altura, isso aí pode te dar um ataque do coração, hein? Porque isso aí desperta 4 da manhã, com essa altura aí, a pessoa morre do coração. Pelo amor de Deus. Porque todo o que é nascido de Deus, o que está escrito aí? Vence o mundo. Não é vence no mundo. O que nasce de Deus, ele vence o mundo, ele vence o pecado.
ele vence a incredulidade, que é o mundo, ele vence a dúvida, ele vence a infidelidade, porque vencer no mundo, tem muita gente que vence no mundo. Ele estudou, se formou, pós-graduou, ele venceu no mundo. Tem sucesso, tem dinheiro, tem carro, tem fama, parece que ele venceu no mundo. Mas não venceu o mundo. Se morrer vencendo no mundo e não venceu o mundo, vai para o inferno com dinheiro. Vai para o inferno com casa, com carro, com tudo que conquistou, tudo fica. Mas toda a fama, tudo que conquistou fica. Mas venceu no mundo. Sim, mas não venceu o mundo. Então o que nasce de Deus, e quem é o que nasce de Deus? É o que decidiu abandonar o seu achismo, decidiu abandonar as suas incredulidades, decidiu abandonar o pecado, decidiu abandonar aquilo que é ilícito e assumiu o que está escrito. Se rendeu ao que está escrito. O nascido de Deus, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Coloca o versículo 5, por favor. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, se você crê em Jesus de todo o seu coração, você se entrega de todo o coração, você obedece, você assume o Senhor Jesus, você vai vencer o mundo. Você vai vencer as dúvidas, você vai vencer as guerras, você vai vencer as dificuldades, os medos. Você vai vencer as dificuldades que você enfrenta dia após dia. Quantas pessoas que estão aí morrendo com transtorno de ansiedade. Pessoas que estão morrendo com depressão. Por quê? Porque tem excesso de informações. A depressão é o excesso de passado. Ela está presa ao passado. Ela está sendo vencida pelo passado, pelo que perdeu, pelo que conquistou ou não conquistou. Ela está presa ao passado, por isso ela tem depressão, ela não consegue enxergar nem o presente nem o futuro. A depressão é isso, é excesso de passado. Quantas pessoas que têm o transtorno de ansiedade, pessoas ansiosas ao extremo, porque ela tem excesso de futuro. Ela fica, eu vou perder o emprego, e se o meu filho morrer? Aí ela vê que um avião caiu, ela já não quer mais pegar avião. Ela vê que um acidente aconteceu, ela já não quer mais andar de carro. Ela vê que um ônibus sofreu um acidente, ela também já não quer mais andar de ônibus. E ela vai ficar dentro de um quarto, com medo de tudo. E a palavra, e a promessa, que Deus ele diz que nos guarda, que nos protege, que nos blinda. E a palavra, que Ele promete vida com abundância. Caia 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, não vale nada. Quantas pessoas que espiritualmente elas estão doentes na alma, estão doentes, não é fisicamente não, é na alma, estão doentes dentro delas, pessoas que só têm pensamentos de vingança, só pensamentos derrotistas, e ninguém aqui é culpado dos pensamentos que sopram, que vêm na sua mente. Você só é culpado daqueles que você permite permanecer. Ninguém aqui pode impedir um urubu de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho na tua cabeça e morar na tua cabeça. Você pode impedir os pensamentos derrotistas de sair da sua vida. Você pode impedir isso. Você não pode impedir eles de vir. Pensamentos derrotistas, de fracasso, disso, daquilo, você não consegue se livrar. Mas você pode impedir esses pensamentos de permanecer, de morar na sua mente, de habitar dentro de você. Quando que eu consigo me livrar, me libertar? Quando que eu consigo expulsar esses pensamentos derrotistas, de pecado, de carnalidade, incredulidade? Quando você está ungido, não simplesmente com esse azeite aqui, mas ungido com o próprio Espírito de Deus. Por isso que o salmista lá no Salmos 23, né, ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo
e o meu cálice transborda, porque a ovelha, ela precisava ser ungida com óleo na cabeça dela, para que as moscas, as varejeiras, não pousassem sobre ela, no ouvido dela. Porque a ovelha, quando as moscas começam a vir na orelha dela, no ouvido dela, sei lá como chama, na cabeça, ela ficava tentando tirar as moscas e ela não comia, não se alimentava. Ela ficava perturbada com as moscas e ela não se alimentava. Então o pastor, ele ungia a cabeça da ovelha para as moscas não pousarem. E Deus, ele quer ungir a nossa cabeça com a presença dele, para que as moscas não possam pousar na nossa cabeça, para que as moscas, o pecado, a incredulidade, as opiniões alheias não venham nos tirar do foco, nos impedir de nos alimentar espiritualmente. Quantas pessoas que estavam se firmando na palavra, se convertendo, pegando firme com Deus, logo no seu início de conversão, aí o diabo usou crentes derrotados, usou crentes doentes, usou pessoas que estavam podres espiritualmente para semear um monte de podridão nessas pessoas, e elas simplesmente, abandonaram a fé, abandonaram a Deus sem antes mesmo de ter conhecido Ele, porque permitiram as moscas soprarem um monte de derrota, um monte de coisas para contaminar a fé. Por isso que a Bíblia diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Se o que você vai falar, eu sempre disse isso, se o que você vai falar não ajuda, então fica quieto. Se o que você vai falar não acrescenta, então cala a boca. Fica quieto. É melhor do que falar besteira. É melhor do que falar bobagem. É melhor do que falar bobeira. Não, mas o que eu vou falar vai acrescentar? Não, não vai. Então é melhor ficar quieto. Se for para ser doutor, juiz dos outros, julgar os outros, porque se você faz isso, você está indo contra Deus, né? Porque Ele não te botou juiz de ninguém, então é melhor você ficar quieto do que você pecar. É melhor você não dar opinião. Se você não sabe, não conhece, não viu, não opina. Não opina. Hoje nós temos uma geração, por causa da mídia, que ela quer opinar sobre tudo, ela quer dar palpite sobre tudo, ela quer condenar sobre tudo. Até porque tem muito macho, só na tecla. Porque se fosse falar olho no olho, ele não falaria. Se fosse no tete a tete, não falaria. Mas no teclado, teclando é mole. Sim ou não? É ou não é? Quantas pessoas que elas repetem hoje o mesmo farisaísmo da época de Jesus. Os mesmos fariseus que tudo condenava, que tudo criticava. Faz milagre no sábado. Tudo criticava. São os mesmos fariseus de hoje. O mesmo espírito do farisaísmo, dos fariseus do passado. Aí uma pessoa é curada do vício. Aí vem um fariseu na internet e diz, por que não vai na Cracolândia e cura todo mundo? É infeliz. Ele, na época de Jesus, ele ia falar o quê? Por que Jesus não vai lá no leprosário e cura todo mundo da lepra? Por que curou só um leproso? É o mesmo fariseu, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Porque Jesus nunca disse, espera que eu vou até você, não. Ele disse, vinde a mim. Então, Deus está permitindo a gente ouvir isso, porque se queremos um ano diferente, nós temos que ser diferentes. A fé que vence o mundo. Fé viva, aplicada, externada, colocada em prática. Não é fé falada, não. É a fé vivida. É a fé praticada. Quantas pessoas que falam, mas não vivem? Fala, mas não pratica. Quantas pessoas que têm informação, mas não vivem? Acorda aí, presta atenção. Que agora, na hora da palavra ainda, que é para você entender o que Deus quer fazer, vem o espírito do sono, ainda para tentar tirar o seu foco, tirar você do foco, que é a palavra que produz milagres, que produz transformação. E quando nós cremos em Deus, nós sabemos que lutas virão, e se vem, nós vamos enfrentar. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. Ao invés de você permitir a palavra de derrota, você vai ser derrotado, você não vai conseguir, você não vai vencer. Ao invés de você ficar conversando com o diabo,
Você tem que usar o versículo da Bíblia. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou passando por essa guerra. Eu estou passando por essa luta. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. Eu sei que a palavra vai se cumprir. Eu sei que a promessa vai se cumprir. Então você logo amarra o diabo com a palavra. Igual Jesus, quando foi levado para o deserto, Satanás tentou ser mesmo filho de Deus, manda a pedra transformar em pão. E Jesus usou o quê? A palavra. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Acabou, Satanás. Não é assim não. Porque se eu quisesse eu transformar, mas não quero. Não é só de pão que vive o homem não. Quando você tem a palavra, por que você tem a palavra? Porque você lê. Porque você conhece a palavra. Porque você está buscando, está se envolvendo. Aí você vai ver Deus te transformando num outro homem, numa outra mulher. Você vai ver você sendo transformado. Antes de querer que o fulano seja transformado, o Beltrano seja transformado, Deus vai transformar você primeiro. Antes de você querer que o marido muda, a esposa muda, muda você. Deixa Deus mudar você. Deixa Deus te mudar. O que está escrito em Salmos 34, 14? Você sabe? Salmos 34, 14. Você lembra? Abre aí. Aparta-te do mal. Salmos 34, 14. Aparta-te do mal. Tem coisas que Deus vai tirar o mal da sua vida, do seu caminho. Mas tem coisa que é você que tem que sair dele. Tem coisa que é você que tem que sair de perto. Tem coisa que é você que tem que deixar de andar. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tem coisas que é você que tem que decidir. Aparta-te. Cadê o versículo? Sumiu? Aparta-te do mal. E pratica o que é bom. Procura a paz. E empenha-te por alcançá-la. Não é só procurar. Deixa eu procurar aqui a paz. Ah, não está aqui não. Deus está dizendo que a gente tem que nos empenhar até achar. Nós temos que procurar até achar. Aí eu olhei e não estava aqui não. Ah é? Mas você olhou direito? Quem acontece muito isso é com os homens. Porque o homem, ele fala assim para a esposa assim, cadê aquela tesoura? Ela diz, está aí na gaveta. Aí ele vai lá e diz, não está não. Aí a mulher tem um poder sobrenatural de fazer a tesoura aparecer. Aí ela chega lá, embaixo do papel estava a tesoura. Mas o homem olhou na gaveta, olhou. Só que ele não se empenhou. O homem é assim, ele procura, não está. Aí a mulher chega, aparece. É sobrenatural o negócio. Mas por quê? Porque o homem, embora tenha olhado, ele não se empenhou. E Deus está dizendo que tem coisas que você vai receber de pronto, beleza, mas tem coisas que você vai ter que se empenhar. Tem coisas que você vai ter que semear, meu caro. Tem coisas que você vai ter que lutar. Eu sugiro, como homem de Deus, que você nesse início, principalmente nesse início, bom se fosse a vida inteira, mas principalmente nesse início, que você esteja aqui na igreja, buscando a Deus, domingo, pela sua família, pela sua vida espiritual, para transformar a sua vida, sua família. Que você esteja aqui segunda-feira, às 7:30 da noite, para mudar a sua vida financeira, para você ser cabeça, para você ter o melhor dessa terra. Quarta-feira, aprendendo mais sobre a palavra, fortalecendo o seu espírito, reunião de adoração a Deus e conhecimento da palavra. E sexta-feira, pisando na cabeça do diabo, libertação. Não é só cura dos vícios, é cura para todas as áreas. Libertação de todos os problemas. E se já estou liberto, vou continuar pisando no diabo, para ele nunca mais ter condições de pisar em mim. Para eu estar vencendo ele. Se você agora, nesse momento, entender que é Deus que te chama para estar aqui domingo, segunda, quarta e sexta, ou seja, a semana tem 7 dias. Você, às vezes, procura ter mais para você e menos para Deus. Você vem só no domingo, tem mais para você do que
você tem 6 dias para você, e um dia só você dá para Deus que você vem no domingo. Se você procurar fazer um pouco mais para Deus e menos para você, você vai ver que Deus sempre vai fazer mais para você também. Dos 7 dias, no mínimo, eu vou estar aqui 4. Vai ser mais difícil? Vai. Mais cansativo? Vai. Eu vou gastar mais gasolina? Vou. Passagem? Vou. Mas vai valer a pena. Você pode ter certeza que valerá a pena. Faz um teste. Faz um teste para você ver. O sujeito que é sedentário e joga bola uma vez na semana, ele está correndo um grande risco de ter um ataque fulminante do coração. Você já viu acontecer isso em outros carnavais. O sujeito sedentário vai jogar bola, dá um ataque no coração e morre com um infarto fulminante, porque era sedentário. Mas se todo dia ele está exercitando, todo dia ele está condicionando o corpo, não tem problema, ele não vai ter problema. Ele não vai ter problema, pelo menos nessa questão do coração, ele não vai ter problema. Você só vem no domingo e olha lá, só busca uma vez no mês e olha lá, você está correndo um grande risco. Você não está condicionando o espiritual. Você não está condicionando, você não está fortalecendo o espiritual. Então, faz um compromisso com Deus, já que porque o nascido de Deus vence o mundo, ele não vence a distância de Contagem aqui, de Betim aqui, ele não vence a distância de... qual que é a cidade lá, pastor Josimar? Itabirito, aqui. Se ele vence o mundo, ele vai dar um jeito de vir. O vencer distância, dinheiro de gasolina, Uber, passagem, é com você. O vir até aqui é com você, não é com Deus não, é com você. Você chegou aqui, disposto a buscar servir a Deus, aí é com Ele. Aí você pode ter certeza que é com Ele. Então, se você agora, começando já amanhã, quem dera, se todos vocês amanhã estivessem aqui de novo, 7h30 da noite, buscando pela sua vida financeira, não é pela minha não, é pela sua. Quem dera se todos vocês estivessem aqui quarta, sexta, domingo, sem precisar ficar falando, você ia ver como você mesmo ia alcançar coisas novas e maiores. Mas cada um precisa se avaliar, se autoavaliar. Claro, tem os virtuais, porque é outra cidade, país, não dá mesmo. Mas ele vai participar como se estivesse aqui, na primeira cadeira, com temor. Dia de Santa Ceia, ele prepara o pãozinho, o suco de uva dele lá, ele participa. Dia de consagrar os dizimistas, está lá o azeite dele, vai consagrar ele vai se consagrar. É aquela pessoa que está vivendo a fé, não está sendo um telespectador, está vivendo, está praticando. E quando você pratica, o milagre acontece. Daqui a pouco nós vamos apresentar o projeto a Deus. Você acha que o diabo já não escreveu projetos para a sua vida? Você acha que o diabo não tem planos, projetos para matar, para roubar, para destruir? Tem. E às vezes, a gente para escrever o nosso, a gente tem preguiça. A gente começa a dizer assim, não precisa. Deus sabe. Não, se não precisa, por que ele falou para projetar? Não esqueça não, que Deus é Deus, Ele pode tudo mesmo. Ele podia ter curado o cego, só assim, soprando. Mas Ele gospe, faz uma lama, passa nos olhos do cego e ainda manda o coitado do cego se lavar no tanque de Siloé, que ele nem sabia onde ficava, ele era cego. Jesus parece que dificultou. Ele não é Jesus, ele não podia facilitar, mas parece que ele dificultou. Precisa escrever num papel, precisa consagrar água, vou beber água, precisa para Deus fazer um milagre. Realmente não, ele é Deus, ele pode fazer, mas precisava ele fazer, cuspir. Mas ele usou, mostrando que muito mais do que ele operar o milagre está em obedecermos a ele. Tanto que em Nazaré está escrito que ele não fez nenhum milagre, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Mas quando nós obedecemos nos mínimos detalhes, nós estamos permitindo o milagre acontecer. Nós estamos produzindo o milagre. Então,
aqui no Salmos 34, 14, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Daqui a pouco nós vamos clamar. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Essas tribulações que você está enfrentando, se você for justo com Deus, fiel, Deus vai te livrar de todas elas. Amém? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo. Deus não está nos enganando, dizendo que a gente não vai ter aflições. Ele está dizendo que as aflições são muitas. Mas o Senhor de todas o livra. Não está escrito isso? Sim ou não? Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Mas se você pegar o começo do Salmos 34, que a gente leu do meio para trás, mas o começo diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. E no dia que você está com aflição, com problema, com dificuldade, bendirei o Senhor. O que é bendizer a Deus? Tudo coopera para o bem. Ô bispo, hoje eu perdi meu emprego. Tudo coopera para o bem. Isso aí não vai ser para o teu mal, não. Ô bispo, eu fui fazer um exame, apareceu aqui uma doença. Tudo coopera para o bem. Isso aí não vai ser para a sua morte, não. Se apareceu a doença, ela desaparece também. Se apareceu o problema, ele desaparece. Quem sabe? Você perdeu o emprego para você ser cabeça e não depender mais de salário. Tudo coopera para o bem. Quando você nasce de Deus, depois do dia que você nasce de Deus, tudo que acontece de bom e de ruim, tudo coopera para o bem. Tem horas que nós não vamos entender na hora, mas vamos entender depois. Tem situações que você não vai entender no dia. Problemas que você não vai entender naquela hora, mas tudo coopera para o bem. Tudo. Então, o bem dizer a Deus é isso. Porque a gente é assim, você foi ligar o carro hoje, o carro pegou, graças a Deus. Aí, ontem você ligou, ele não pegou, você amaldiçoou essa porcaria. Se não pegou ontem, não era para você, porque se você sai ontem de casa com ele, naquela hora ia ter um acidente, ia ter um roubo, e você não estava nem percebendo que Deus estava te fazendo bem, fazendo o carro não pegar. Eu não estou falando para você se acomodar com o problema. Eu não estou dizendo que é ser acomodado, não. Mas eu estou dizendo que tudo coopera para o bem. Eu estava indo para o aeroporto e eu errei o caminho, era para entrar à direita, eu entrei à esquerda e atrasou e eu perdi o voo. Que praga, que miséria. E agora? Mas tudo coopera para o bem. Ou era um acidente se eu fosse no caminho certo? Era uma tragédia no avião? Não sei. Mas tudo vai cooperar para o bem. Eu não estou dizendo, repito, para você se conformar. Eu estou fazendo com toda a minha fé, com toda a minha força, eu estou me dedicando. Mas aconteceu um problema. Que eu acho que é problema. Mas Deus está vendo lá na frente, muito mais do que eu. Aí tem uma música, né, que diz que aquela porta que não abriu, aquele contrato que você não assinou, não fechou, tudo era para o bem. Não tem essa música? Tem, meu filho.
Tem, se não tem, eu estou fazendo agora. Mas tem, rapaz. Liga aí para o Leandro, o Borges. Lembrou? Eu vou ter que trazer ele aqui, não é possível. Você não lembra esse refrão? Aquela porta que não abriu. Oh, meu Deus, vou ter que fazer aula de canto agora. Então, tudo coopera para o bem. Tudo. Você vê, a senhora que está aqui, ela foi visitar o irmão dela. Aí no dia que ela foi visitar o irmão dela estava morrendo. Morrendo. Com problema no fígado, vício da cachaça, morrendo. Aí nesse dia ela vem na igreja, manifesta com um demônio. Quem viu? O diabo manifestado falou: eu vou matar o irmão dela, vai morrer. O diabo tem plano, projeto, e o diabo determina, hein? Quem viu o diabo manifestado, viu. O diabo não fala com dúvida, não. Não, eu vou matar. Vou matar. Mas aquele dia que ela manifesta com o demônio, e o diabo diz isso, que a gente determinou que o irmão dela viveria, que o irmão dela seria curado. Aí ele veio no domingo. No domingo ele veio e não conseguia ficar em pé. De dor, problema no fígado, não conseguia ficar em pé. Aí depois da reunião, oramos por ele. Daquele dia para cá, não tem mais vício, não tem mais nada. O projeto do diabo foi cancelado. E prevaleceu o projeto de Deus. Não foi, senhor? Não foi? Vem aqui. Chega aí. Quem lembra do dia que o diabo manifestou? Ele não andava assim sozinho, não, no dia que ele veio, não. Bem. Não é isso? Bom dia. Dia. Bom dia. O vício da cachaça era quanto tempo? Desde os 16 anos. Desde 16 anos. E o senhor tem quantos anos? 54. 54. Daquele dia que o senhor veio aqui, para cá, bebeu? Não. Nada? Nada. Nem um golinho? Nada. Para festejar? Nem comemorar? Nada. Nada? As dores? Nada. Sumiram? Primeiro. O vício acabou? Acabou. Um dia após o outro que a gente fala, né? Sim. Todo dia a gente vive um dia após o outro. É? Mas o vício acabou. Graças a Deus. A vontade acabou. A vontade acabou. Desejo. Desejo. E se permanecer em Jesus, Jesus vai entrar, vai habitar. E o senhor nunca mais vai sofrer como sofreu. Com certeza. É só permanecer. Aí é daqui para o céu. Aí daqui a pouco a gente se encontra lá em cima. Não é? E que o senhor vá primeiro. Mas não. Aí não, é. Aí não. É a ordem, né? Os mais velhos têm sempre preferência, não é? Aí não, é. Aí você me quebrou, Se o senhor for primeiro, leva um recadinho lá para mim, para Deus, tá? Vai com Deus, Deus abençoe. Amém? Mas tá aí, ó. O diabo falou que ele ia morrer. Que ele vai morrer, vai. Todo mundo vai. Mas não porque o diabo quis. Não pela doença que o diabo colocou. Não pelo vício. Então o que vai prevalecer é o seu projeto, não é o do diabo. Achou a música? Pensou que eu esqueci, né? Cabeça tá boa, rapaz. Eu não estou pensando em morrer logo não, hein? Vou morrer agora, deixar essa bonitona aí. Comprei na planta. Agora que está toda enfeitada, toda decorada, eu vou deixar? É ruim, hein? Na planta paguei barato. Sim. A música? Não, tem outra. Essa daí é mais antiga. Chama como? Livramento? Olha aí, tá vendo? Tem um monte de professor aí, ó. Cadê? Coloca aí. Vamos ver se é isso mesmo.
guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior. Te guardando, te livrando, te preparando para Bota o refrão, meu amor. algo ainda bem maior. Te guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior. Te guardando. Amém, amém. Bota no refrão, meu amor. É porque se eu não cortar agora e demorar um pouquinho mais, o YouTube derruba a nossa transmissão por direitos autorais. Então, para aí e coloque do refrão, por gentileza. Por isso que não pode nem botar o clipe, porque esse negócio de direitos autorais, aí eles derrubam a transmissão. Não, é do Leandro Borges mesmo que canta. Então, vencer o mundo é diferente de vencer no mundo. Nós vamos vencer o mundo. E aí, no mundo é mole. Era Deus. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus, aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando. Amém. Amém. Vamos colocar de novo, só que um pouquinho mais alto. Você está entendendo? Aquela amizade que foi embora, chora não. Chora não, meu filho. Era Deus te livrando. Chora não. Aquele contrato que você não assinou, chora não. Deus tem muitos pela frente. Tem coisas que Deus está te livrando. Que se tivesse acontecido, tu estava perdido. Tu estava lascado. Era Deus te livrando. Claro que dentro, por isso que amanhã você tem que vir buscar prosperidade. Para quê? Para que na vida financeira Deus te dê sabedoria para empreender, para comprar, para vender, para negociar. Quantas pessoas que porque ela não tinha, por exemplo, um contador, né, para fazer o imposto de renda dela justo, ela se deu mal. Quantas pessoas que porque não tinha ou não teve a sabedoria, vamos colocar assim, para empreender, ela investiu dinheiro no que ela perdeu. Quantas pessoas que porque não tinha Deus guiando em algumas decisões na vida financeira, ela se deu mal. Então, tem coisas que estão na tua mão, depende de você, mas tem coisas na vida financeira que vão depender de outras pessoas. E aí você precisa de orientação, você precisa de ajuda, você precisa de direção, para você não se dar mal. Vai lá. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus, aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando. Amém. Amém. Se a Ana Cláudia tivesse casado com um bobão que ela namorou, ela estava lascada. Deus estava livrando, ela chorou no dia. Chorou, mas era Deus livrando aí. Hoje ela ri, ó. Hoje ela está bem casada. Então, aquele sim que você não ouviu, é Deus te livrando. Na hora, às vezes, você não entende, mas lá na frente você vai entender. Amém? É só permanecer e não desistir.
O nascido de Deus, ele permanece. Ele só olha para cima, que é onde está Deus, e para frente, que é onde está a vitória. Que foi. Foi bom, foi bom. Foi ruim, foi ruim. O que importa é de hoje para frente. Vida que segue. Amém? Vida que segue. É isso aí. Se livra do passado, se liberta do passado. Creia no que Deus está falando contigo no presente, para que você viva um futuro diferente. Amém? Então, antes da gente fazer a oração, apresentar o projeto a Deus, você vai apresentar a sua oferta, sua fidelidade. Você vai apresentar os seus votos, os seus dízimos. Você vai iniciar o ano honrando a Deus. E se Deus está te chamando para ser dizimista fiel, agora, aí, na sua mente, é só você falar: Deus, a partir de hoje, eu me torno um dizimista fiel. Aí você vai somar tudo que você tem, não importa se é muito ou se é pouco, você vai dizimar no banco, na carteira, no bolso, e o que entrar daqui para frente, na mesma velocidade que entrar, você vai dizimar. Na mesma velocidade, você vai honrar a Deus, você vai ser fiel a Deus. Então, você que trouxe hoje a oferta junto com o seu projeto, você vai pegar a oferta e vai entregar, mas o projeto vai ficar com você primeiro, que nós vamos orar com ele na tua mão. Mas a sua oferta, seu dízimo, seus votos com Deus, você vai pegar tudo na tua mão, vai trazer aqui na frente, vai colocar aqui na sacola, no alforge. Quem precisar passar o cartão tem a maquininha, quem precisar do envelope do dízimo tem aqui. E quem está virtualmente, né, vou botar as contas da igreja aí na tela, você vai dizimar agora, vai ofertar agora. Deus te toca agora, para você começar o ano plantando, honrando. Então honra, planta, semeia, que Deus vai te dar condições de colher. Então, ainda que seja uma moeda, mas que seja o seu melhor, que seja o seu tudo. Pega dízimo, oferta, voto, tudo. Que daqui a pouco eu vou consagrar você que é dizimista também. Hoje, você vai sair daqui consagrado por Deus, para ter a mente de Cristo, pensamentos de Cristo, para ter a força de Deus aí dentro, para te fazer um vencedor, uma vencedora. Amém?